Tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Marcos Vinícius Gonçalves, CEO da Franklin Templeton no Brasil, sobre o perfil dos clientes. Marcos, quem é o cliente que investe com vocês? A gente falou de fundos soberanos, você falou de clientes de varejo, institucionais, mas qual é o perfil dele? Ele é um cara mais afeito a risco, um cara mais jovem, um cara mais velho? Eu queria que você me contasse um pouco qual é o perfil do seu cliente. Eu vou ter que falar que são vários. Nós temos clientes de todos os perfis. Dependendo do país onde a gente atua, eu acho que isso difere muito. Então, em alguns países a gente tem uma presença muito mais forte no mundo de varejo. Então, um exemplo grande é Estados Unidos, outro exemplo grande é Canadá. Em outros, a gente tem uma presença mais institucional. Em alguns países da Ásia, por exemplo, a gente só tem presença com pessoas jurídicas, corporações, governos e fundos de pensão. Mas em geral, e aí uma coisa que é comum no nosso caso, é que o investidor que busca Franklin Templeton, ele liga muito, ele dá muita importância sim para a solidez. Eu acho que ele gosta de ter uma empresa por trás que tem 70 anos de história, que tem um balanço sólido, que tem uma estrutura de capital que não é uma estrutura de capital complexa. Então, para te dar um exemplo, a empresa hoje vale no mercado por volta de 25 bilhões de dólares. E só de caixa, só de liquidez, ela tem quase 10 bilhões de dólares. Então, e o balanço de uma empresa de gestão, isso é um outro ponto importante, não é um balanço parecido com o que seria um banco ou uma seguradora, porque aí tem o banco e seguradora tem estruturas, né, com passivos e com reservas e com estruturas de colateral diferentes. Nós somos gestora, então nosso principal capital, na verdade, são as pessoas que tocam os recursos, é o capital intelectual. Então, a nossa estrutura é uma estrutura relativamente simples do ponto de vista de capital, né? Então, o investidor que busca Franklin Templeton, ele dá muita importância para essa solidez. E eu acho que a gente, né, tende a reforçar muito isso na nossa marca. Nós não tomamos riscos desproporcionais, nós não investimos em coisas que tem perfil como, não sei, agressivo, mesmo do ponto de vista de meio ambiente, social, governança. Então, é um investidor que liga muito para isso, que dá muita importância para essa solidez. Uhum. Qual é o perfil do investidor brasileiro? Você falou que em vários países você tem um perfil diferente. Qual é o perfil do brasileiro? O brasileiro que investe conosco, então vamos lá, então vamos fazer essa diferenciação, porque no Brasil nós não temos uma presença muito grande na renda fixa tradicional. Porque a renda fixa tradicional, ela ainda é dominada pelos bancos, porque os bancos têm a distribuição, né, e muitas vezes oferecem os produtos proprietários. A nossa presença no Brasil é uma presença muito mais focada em renda variável, em bolsa e nos produtos internacionais, né, aqueles fundos que são registrados aqui no Brasil, mas que compram ativos lá fora. Então, o nosso perfil é de um cliente que tem um pouco mais de propensão à tomada de risco, é um cliente que tem um pouco mais de sofisticação no tipo de investimento, e é um cliente que tem um pouco mais de, digamos, prazo, né? Não é o cliente curto prazista, ele não fica olhando a cota todo dia, ou não deveria ficar olhando a cota todo dia, porque o investimento em ações, a maturação é um pouco mais longa e no internacional também. O prazo dele é de quanto tempo? Médio. No Brasil sempre é mais curto, né? Uhum. Mas eu te diria que no mínimo um ano. Eu te diria de 1 a 3. De 1 a 3 talvez fosse um número justo para ser falado. Para realizar o lucro? Para monitorar. Eu acho que ele te dá esse benefício da dúvida. Então, o investidor nosso, a gente quer acreditar que quando a gente fecha uma carteira de ações, por exemplo, e a gente tem muitos fundos exclusivos também. Então, a gente trabalha muito com o investidor que fala, olha, eu quero uma carteira exclusiva para mim. A gente monta o fundo exclusivo e a gente acha que ele monitora durante pelo menos um ano. Então, se você tiver um mês abaixo do índice, né, que é o Bovespa, ou se você tiver um mês negativo, ele vai ter o apetite, vai ter o estômago para aguentar. É o mínimo que a gente pode esperar no investimento em ações, é que você não fique monitorando mês a mês ou dia a dia. Eu vi um estudo recente, agora eu não me recordo se era do Morgan Stanley ou do JP Morgan, mostrando que a nova geração e os herdeiros das fortunas que existem hoje se preocupam muito mais hoje em investir em empresas que tenham um impacto social, hoje que mudem o mundo de alguma forma. Você sente isso? As pessoas estão sendo mais criteriosas com as empresas em que elas investem?
Muito. Eu acho que muito, e isso tende a crescer. Para te dar uma ideia, a gente criou uma divisão inteira disso, que eles chamam lá fora de ESG, né? Que é a tradução para governança, meio ambiente e investimento em impacto social. Vocês criaram uma divisão só para isso, de melhores práticas. Eu acho que isso começou com alguns investidores institucionais lá fora. Então a gente via, por exemplo, o CalPERS, que é um fundo de pensão que é cliente nosso, que é um dos maiores fundos de pensão dos Estados Unidos, né, dos professores e dos funcionários da Califórnia, e isso vem se alastrando. Eu acho que cada vez mais, tudo que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos com a questão de armas, né, esses tiroteios em escolas, aqui no Brasil, tudo que aconteceu em Mariana, e no mundo todo, eu acho que de alguma forma as pessoas têm olhado mais para isso, e isso é uma tendência que vai crescer. Então, as gestoras têm se preparado para isso e elas têm também trabalhado junto às empresas, para as empresas poderem fazer uma avaliação grande a respeito disso, como que elas podem melhorar a sua governança. Um grande líder desse tipo de projeto é o Michael Bloomberg, né, o ex-prefeito de Nova York. Ele é o capitão, eu acho que é uma grande referência mundial nisso também. Todas as iniciativas do Bloomberg com relação a isso, eu acho que são muito positivas. E eu te diria que, do ponto de vista de resultado de empresa, eu acho que no longo prazo claramente se verifica, porque é uma questão de sobrevivência do negócio até, né? Um outro exemplo que eu posso te dar é o seguinte: a gente tem um investidor grande que veio do outro lado do mundo, né? De um país da Oceania, então não tem muitos. E quando ele veio para cá, uma das coisas que mais atraiu esse investidor foi o fato da gente aqui ter energia renovável, porque lá é a Austrália, eles têm eles têm uma dependência muito grande, né, de fósseis, né, de combustíveis, carvão e fósseis em geral. Então, talvez aí fazendo a ligação com o potencial de Brasil, o Brasil tem um potencial enorme, nesse mundo novo de governança, de meio ambiente. Se a gente fizer as coisas corretas, eu acho que o mundo está muito disposto a investir aqui, porque aqui a gente tem, né, as reservas naturais, etc. Se for bem aproveitado no sentido positivo, acho que o potencial é gigantesco. Você mencionou um dos blocos anteriores mencionou muito sobre tecnologia. Isso. Vocês estão usando muita tecnologia para atrair os clientes. E você tem esses clientes jovens, mais jovens, que estão entrando e que é o cliente do futuro, lida muito com tecnologia. Isso. O que vocês estão fazendo para estar perto desses clientes? Vocês estão analisam essa área de fintechs? Sim. Enfim, me conta um pouco, o que vocês estão fazendo nessa área? Eu te conto. Eu começo te falando um pouco sobre, você falou da pesquisa do Morgan Stanley, a gente também tem algumas pesquisas que a gente faz para olhar o perfil desse investidor, né? Geração X, geração Z, millennials. Você percebe os perfis totalmente diferentes e como cada um deles reage aquilo que você está vendendo, e você obviamente procura se adequar. E você tem toda a razão, sobretudo os millennials, eles não vão mais à agência, por exemplo, eles não visitam, eles não querem, eles querem ser acessados online, eles querem no celular, não é nem no computador, mas é tudo no celular, né? Tem que ser tudo adequado ao celular. Então o que a gente tem feito, um investimento muito grande, e isso é no mundo todo, a gente criou, assim como a gente criou uma divisão de ESG, a gente criou uma divisão de fintechs. Então essa divisão de fintechs basicamente tem feito aquisições pontuais. Então nós fizemos uma aquisição nos Estados Unidos de uma empresa chamada Advisor, fizemos uma aquisição em Singapura de uma empresa chamada Bamboo, e acabamos de fazer uma outra aquisição nos Estados Unidos de uma empresa chamada Random Forest, que basicamente todas as empresas elas lidam com a discussão de Big Data. Então eles estão olhando toda a ciência dos dados, os algoritmos, né, os famosos algoritmos, para tentar entender como você pode usar inteligência artificial em teu benefício e em benefício dos teus clientes, entender padrões de comportamento de mercado, tentar antecipar tendências. E no nosso caso específico também, a questão da distribuição, que eu acho que esse é um outro ponto que eu falei das plataformas digitais no Brasil, e eu acho que isso é uma coisa que vai crescer muito no Brasil, a discussão de você poder ter assessoria digital, que é o que eles chamam de robo-advisor, né? Esse nome às vezes tem uma carga valorativa, porque o pessoal olha robô e já fica que vai roubar meu emprego, né? Mas o robo-advisor basicamente é você criar um mecanismo, um algoritmo, um modelo
para ele otimizar o teu resultado. Você tem bons projetos aqui no Brasil, e eu cito até sem autorização desse pessoal, mas aqui fazendo até como pessoa física, como investidor, e eu tenho todos eles, o Magnetis, o Warren, Verius, são interessantes aplicativos que trabalham nessa seara de você tentar entender o perfil do teu investidor e tentar entregar para ele o que ele quer de uma maneira simples e sem muito jargão, que eu acho que também é uma coisa que a gente, aí eu faço total meia-culpa, quando a gente começa a falar muito de pós, pré, NTNB e tal, às vezes você perde, né? E a discussão de família, você tem um engenheiro, advogado, ele olha e fala, não me interessa, o que eu quero é o resultado. Quero saber quanto que eu vou ganhar. Quero saber quanto eu vou ganhar, exatamente. Quanto eu vou ganhar, me dá eu quero isso e mais do que isso, eu quero ter o recurso para me aposentar, para fazer viagem, etc. E eu acho que um trabalho grande que a gente tem feito com a história de fintech é muito nessa linha de você tentar entender o casamento entre o que você tem e o que você quer. E o que eu quero dizer com isso? A gente fez uma pesquisa muito grande, que eu falei para você, a pesquisa das gerações, é você tentar chegar e falar assim, olha, em quanto tempo você quer se aposentar, quanto você quer ter para se aposentar, você tem um plano escrito de aposentadoria, e a gente se surpreende. Nos Estados Unidos, não estou nem falando do Brasil. Brasil, então, nem se fala. Mas lá, eles não têm isso. Muitas pessoas, elas acham que nunca vão precisar se aposentar, não tem essa noção de quanto dinheiro precisa. E, mais importante, eles não fazem a conta de como vão financiar a dívida que ele tem. Então, uma coisa que a gente tenta ajudar, que parece simples, parece bobo, mas não é você chegar e falar assim, olha, tenta dividir a tua despesa quando você se aposentar, tenta entender o que vai ser gasto fixo, hipoteca, coisas normais, o que vai ser gasto variável e que sobretudo vai ser corrigido por inflação, e dois clássicos são gastos com saúde, que cresce exponencialmente, e educação, para filhos, para netos, e aí o terceiro bloco é a despesa discricionária, que basicamente é luxo, viagem, carro, etc. E o teu ativo, a tua carteira, você tenta fazer um casamento. Então vamos tentar entender o seguinte, para eu pagar a minha hipoteca, eu preciso ter um recurso casado. Para eu pagar a meu seguro-saúde, eu preciso ter alguma coisa que varie junto com isso. E da mesma forma, com o discricionário. Isso vai chegar no Brasil. Eu acho que com a multiplicidade de alternativas, ou seja, com a renda fixa deixando de ser 80%, 90% do mercado e passando a ser algo menor, as pessoas vão começar a entender que elas precisam de bolsa, por exemplo, não porque bolsa vai dar um retorno no curto prazo. Eu acho que isso é importante. Não é você ficar falando assim, todo mundo hoje discute, vai bater 100 mil pontos, é menos relevante se ela vai bater 100 mil pontos hoje, ou daqui a 6 meses, ou daqui a um ano, do que quanto que a Bolsa vai conseguir te gerar de resultado ao longo de 10, 20, 30 anos para você poder fazer fácil a tua despesa daqui a 10, 20, 30 anos. Eu acho que esse casamento simples entre ativo e passivo é uma coisa que ainda não está na cabeça das pessoas mais velhas, que estão prestes a se aposentar, mas o millennial, ele já tem essa noção. Só uma perguntinha, você falou dos robôs advisors, né? Uhum. Que vai filtrando e já vai dando dicas de acordo com o comportamento do investidor, dá dicas de investimento. E aí é uma dúvida minha, isso você não acaba restringindo muito o investimento para aquele tipo de investidor? Às vezes você acaba não oferecendo uma coisa diferente, que às vezes ele poderia dizer, poxa, vou tentar isso dessa vez. Não acaba criando camadas que não podem ser... Eu acho que é um bom ponto, a história dos blocos, você criar blocos e falar, isso aqui vai ser um bloco. Mas em tese, e isso é a defesa desse pessoal de Big Data, de ciências dos dados, é que ele vai conseguir se adequar ao perfil de cada um. Então, a discussão da inteligência artificial é que ele vai ter a possibilidade de entender o teu perfil de uma maneira tão detalhada, tão individualizada, que ele vai conseguir te oferecer coisas diferentes do bloco. O começo é bloco, não tem como. Então, essas empresas que eu falei para você, até porque elas estão começando do segmento, digamos, mais simples, então ele está basicamente ele está almejando o poupança. Então, ele chega e fala assim, tem dinheiro na poupança não está te atendendo, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Então, ele começa a fazer tesouro direto, começa a fazer ETF. Eu acho que esse é um caminho inicial, que é justo, Mas o que eu tenho visto nessas tecnologias um pouco mais avançadas é muito parecido com o que a gente vê lá fora, e aí certamente se acompanha toda essa discussão das assistentes virtuais. Você já viu o Echo da Amazon ou o aparelho do Google? Alexa.
ele vai conhecer você mais do que você mesmo. Então, eu acho que no limite, e aí estendendo um pouco mais para discussões de economia, é toda uma discussão de assimetria de informação. E você tentar entender um pouco o que é esse investidor. E né, a gente começa com os questionários básicos, que ele fala se ele tem um perfil, que né, todo mundo, né, eu prefiro não perder a ganhar. Isso tudo é o começo, né? Finanças comportamentais está ganhando um corpo absurdo. Todo prêmio Nobel que ganha a cada 2 anos né, é de finanças comportamentais. Mas o objetivo desse Robo-Advisor é um pouco isso, é tentar perfilar, tentar entender esse investidor de uma maneira tal que ele vai fazer esse casamento perfeito entre o que ele busca e o que ele tem na carteira. E criptomoedas? Foi uma febre nesse começo de ano, só se falava nisso, em criptomoeda, chegou a atingir $20 mil, sim, acho que o Bitcoin já caiu, acho que agora está 10, não sei, mas caiu pela metade. Vocês receberam demanda de investimento em Bitcoin? Vocês investiram em Bitcoin ou outras criptomoedas como Ethereum, enfim? Eu vou te falar que eu faço alguns eventos com clientes e não teve um evento que não tivesse essa pergunta do Bitcoin. E eu vou te dar a resposta que a gente deu em todos e que é a postura nossa como empresa. A gente não acredita, a gente acredita muito na tecnologia do blockchain. O blockchain é revolucionário, ele vai mudar procedimentos e no nosso mercado também a questão de record keeping, de você ter a segurança dessa informação e você ter os vários blocos. Acho que o blockchain veio para ficar e é muito positivo. A questão das criptomoedas, eu acho que aí já é uma diferente história e o que aconteceu com o Bitcoin foi o caso clássico da tulipa da Holanda. Eu acho que aí é um pouco, é que quando você está no meio do processo, é muito difícil você se retirar do processo e olhar de fora para ver que aquilo era uma febre. Tem um economista chamado Charles Kindleberger, que ele fala que nada é mais poderoso no mundo do que você ver o teu vizinho ficar rico e você não ficar. Então as pessoas começavam a ver as outras pessoas ganhar dinheiro e elas queriam entrar nessa onda. Aí que é hora de sair, né? E muitas sabem que é uma onda, e aí é outro risco. E não é que a pessoa não saiba, óbvio que ela está lendo, está todo mundo lendo, você vê a onda, mas você acha que você vai conseguir sair antes de ela estourar, né? E a sorte está lançada. Em termos de negócio, como eu te falei, uma empresa de 70 anos, para entrar num negócio desse, demora. Então, a gente provavelmente, numa coisa como Bitcoin, a gente jamais seria o líder do projeto. A gente precisaria ver o negócio se consolidar, porque a gente não viu o fundamento, até do ponto de vista de segurança. Eu acho que a questão da segurança é uma discussão que está em aberto ainda, né? O hacking, precisa amadurecer ainda. Eu acho que precisa amadurecer. Agora, claramente é uma mensagem para os bancos centrais, e aí eu te digo, quer dizer, onde a gente aproveita essa discussão? Nos nossos fundos de renda fixa global, a gente tem posições nos mercados que a gente acredita que tem mais retorno, como a gente falou, Brasil, México, etc. Por quê? Porque, por exemplo, o Banco Central Brasileiro, a forma como está sendo gerida hoje, nos dá total confiança. A gente se sente muito confortável com o time do Banco Central hoje, né, para investir o que a gente investiu. Em outros bancos centrais, a gente se sente menos confortável. Eu faço esse paralelo porque a questão do Bitcoin era muito isso. Era você desconfiar de Banco Central, era você desconfiar, porque a verdade é que a gente está vivendo um momento único na história econômica de emissão de moeda, né? A gente olha o volume do que foi emitido, né? O balanço do Banco Central americano, o balanço do Banco Central japonês, o balanço do Banco Central europeu, absolutamente inflados. Então o Bitcoin eu acho que é uma resposta a isso. Então talvez o mercado inteligentemente está olhando e falando, olha, tem exagero para um lado, vamos exagerar para o outro. Mas a gente não tem nenhum, respondendo a tua pergunta mais simplesmente, a gente não tem nenhum produto e não pretende ter no curto prazo. Tá ok, Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. E no próximo bloco conversaremos sobre política e economia.